Amém, graças a Deus. Na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus por mais um início de semana. Nós estamos aqui reunidos, né? A gente acabou de cantar, bom é estarmos aqui louvando a Deus. E de fato, é bom estarmos aqui louvando a Deus. Nós não estamos em nenhum outro lugar, não estamos entremeados em nenhuma outra atividade. Estamos agora no momento que é de celebração. Esse momento aqui para nós é uma celebração. Um culto está sendo celebrado a Deus em nome de Jesus Cristo. Agora nós vamos para o momento da palavra. Nós vamos para o livro de Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11, versículo de números 27 e 28. Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. Em algumas traduções pode estar diferente, né? Pode estar escrito de uma forma um pouco mais diversa, mas o sentido continua sendo o mesmo e a gente vai ter o cuidado agora de nos aprofundarmos no significado dessas palavras, porque o significado não muda, ele continua sendo o mesmo, tá bem? Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28 diz o seguinte: aconteceu que, dizendo ele essas palavras, que palavras? As que a gente vai acompanhando ao longo do capítulo, desde o versículo 17 em diante. Dizendo essas palavras, essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Aqui é um trecho onde Jesus ele está pregando e ele é não interrompido, mas depois, quando ele termina o discurso dele, que a gente lê os versículos 17 em diante, uma pessoa no meio da multidão, que a gente sabe que Jesus andava sempre cercado de muitas multidões. Ao longo dos evangelhos a gente vai lendo e a gente vai acompanhando que aonde Jesus está, aonde ele vai, tem sempre muita gente aglomerada ao redor dele. Então alguém dentre aquelas pessoas que estavam reunidas ouvindo ele falar naquele momento, aqui identificado como uma mulher, ela ergue a voz, depois de ouvir o que Jesus falou, e vai dizer: bem-aventurado o ventre que gerou você, a pessoa que te trouxe ao mundo, os peitos em que você mamou. É uma forma que a pessoa encontrou, dada a maravilha em que ela talvez estava, a êxtase em que estava com as palavras de Jesus, ela dá essa honraria para essa pessoa que talvez ela nem soubesse quem era Maria, talvez não soubessem quem era essa mulher. E aí Jesus vai dizer, ele responde dizendo: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Aqui a gente vê, parece até mesmo que Jesus está dando um corte, né, na qualquer forma de honraria que é dada à sua mãe Maria. Alguns católicos eu já vi que eles não gostam muito dessa passagem por conta desse contexto. Mas é a realidade. Jesus realmente corta o que essa mulher está falando. Foi uma tentativa de dar uma honraria a Maria, que realmente ela era bem-aventurada, como é dito aqui nesse mesmo livro de Lucas, né? Ela mesmo fala: as gerações posteriores me chamarão bem-aventurada, e de fato ela é. Mas a gente tem que frisar aqui no que Jesus fala. A importância é aquilo que Jesus fala. Ele vai dizer: antes disso, né, antes dessa bem-aventurança que veio porque me gerou, antes dessa bem-aventurança que veio porque criou aquele com quem vocês estão falando nesse momento, mais bem-aventurada é a pessoa que guarda as palavras de Deus, que ouve e guarda as palavras de Deus. Como é dito em outros momentos, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Então, bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e guarda, porque essa pessoa será de Deus. Aqui a gente vê um detalhe importante no guardar, que Jesus fala: ouvem a palavra de Deus e guardam. E se comprometem em observar. Guardar aqui é no sentido que a gente acompanha, por exemplo, no Salmo 119. A tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Isso é guardar. É observar, é zelar por ela e fazer em conformidade com o que está sendo dito, em conformidade com aquilo que você está observando, né? E
também é uma questão de amor. Bem-aventurados aqueles que amam a Deus, porque Jesus vai dizer, se alguém me ama, ou seja, se alguém ama Jesus Cristo, guardará a minha palavra. É o que ele vai dizer em outro momento no Evangelho de João. Então, bem-aventurada a pessoa que ouve e guarda, porque essa pessoa é de Deus, porque essa pessoa ama a Deus, porque essa pessoa, isso é uma prova de que ela foi resgatada de fato, de que ela nasceu de novo. E principalmente porque ela está dando ouvidos a Jesus Cristo, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado e vem através dele. Agora, analisando um pouco mais aqui o que significa essas palavras, o que a gente pode reter disso? Primeiro, que a verdadeira bem-aventurança está na obediência a Deus. Está na obediência a Deus. A gente estava comentando aqui no início do culto sobre o que a gente leu lá em Lucas, capítulo de número 6, onde Jesus está falando ali ao Sermão da Montanha, que a gente já conhece lá em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, onde ele vai dizer sobre a gente não reagir ao mal que o mundo nos oferece. Se alguém te bater em um lado do rosto, você vira o outro lado para a pessoa bater. Se alguém quiser lhe tomar a túnica, deixe que leve também a capa. Se a pessoa te forçar a caminhar com você 1 milha, caminhe 2. E a gente estava falando aqui o quanto é difícil. E em um dado momento a gente chegou na conclusão de que é impossível. De que só pela graça de Deus isso é possível. Né? Mas é um mandamento. Nos é ordenado dessa forma. Oi? Nos é ordenado dessa forma. Porque são palavras do próprio Jesus Cristo. Vou mudar aqui o ambiente, para a gente poder acompanhar melhor. O pastor está chegando aí. São palavras de Cristo que a gente estava acompanhando em Lucas 6 e que são palavras de Deus e que a gente é bem-aventurado quando a gente obedece. A gente é bem-aventurado quando a gente observa. Mas é difícil. É muito complicado, é muito diferente do que nós somos acostumados a ter como conceito de vida. Se a pessoa lhe agride, o mais normal é o quê? Você agredir de volta, você retalhar de volta. Se alguém tenta tomar o que é seu, é normal que você brigue para manter aquilo consigo. Né? Mas a verdadeira bem-aventurança se mostra em obedecer a Deus. Por que se mostra em obedecer a Deus? Graças a Deus. Por quê? Nós somos bem-aventurados quando obedecemos a Deus? Porque primeiro isso vai provar que nós somos salvos de fato. É aquilo que a gente está falando. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E escutar no sentido não só de ouvir com os ouvidos, mas no sentido que a gente está falando, que é de guardar. Essa pessoa é bem-aventurada por quê? Porque passou da morte para a vida. Porque foi salva por Jesus Cristo, porque recebeu a maior de todas as dádivas que alguém pode receber, que é ser salvo. Por isso a bem-aventurança. Né? A mulher aqui ela elogia Maria por ser mãe de Jesus, por ter dado a luz a um homem tão valoroso, a um homem com um discurso tão piedoso, tão bonito. A gente está em Lucas capítulo 11, viu, Gosto? Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. A mulher elogia Maria e dá essa honraria para ela por causa do homem que ela gerou. Que de fato, a gente vai ver no livro de Lucas lá no início, que ela de fato é chamada de agraciada. Ela mesma fala, gerações me chamarão bem-aventurada. De fato, ela foi muito abençoada e muito bendita por ter sido escolhida para ser a mãe do grande Salvador do povo de Deus, do grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Poxa, misericórdia. Eu já me contentaria em ser um dos irmãos, porque a gente sabe que Jesus teve outros irmãos aqui que são mencionados na Escritura. E ela foi a mãe. É realmente muito nobre. Mas Jesus ele direciona a atenção para algo ainda mais importante. Nenhum de nós aqui tem parentesco com Jesus. Nós não somos consanguíneos dele. Nós não somos irmãos, primos. Possivelmente, talvez não viemos de uma linhagem que, seguindo, dá em algum desses irmãos. Provavelmente nós não somos. Não tem como saber. Mas Jesus dá atenção para algo muito mais importante, que é ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Jesus está dizendo aqui, há uma bem-aventurança assim, diante da pessoa que me trouxe aqui, mas muito mais é a pessoa que ouve e guarda. Nós não somos menos benditos, nós não somos menos abençoados, não somos menos bem-aventurados do que Maria, só porque não geramos nem somos parentes de Jesus. Ao contrário, somos tanto quanto ela foi, justamente porque observamos a palavra de Deus e praticamos e guardamos. Nisso está a bênção de Deus, nisso está
ser de fato bem-aventurado em guardar, em observar a palavra de Deus. Porque Jesus também, em outro momento, no Evangelho de Lucas, quando ele está fazendo a sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, ele vai dizer para o Pai, quando ele está orando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, ouvir a palavra de Deus e pôr em prática é o caminho para a nossa santificação, para o nosso aperfeiçoamento de caráter, para sermos moldados conforme a imagem do Filho de Deus. Então nós somos tão bem-aventurados, tão benditos, tão bem recebidos por Deus quanto Maria, porque nós ouvimos, porque nós praticamos. Inclusive ela foi bem-aventurada porque ela ouviu a palavra que Deus trouxe a ela naquele dia através do anjo Gabriel, de que ela seria a mãe do Filho de Deus, do que seria chamado Filho do Altíssimo. E ela assim fez, ela foi a mãe desse homem, ela foi a mãe daquela criança. Ela não recusou, não passou adiante, não tentou fazer igual a gente observa aqui no livro de Êxodo, que a gente está fazendo as exposições ao sábado, que Moisés, de primeira, quando Deus chama ele lá no Sinai, ele vai tentando se esquivar da missão que Deus está dando para ele. Mas como é que o povo vai acreditar em mim se eu chegar lá? Qual é seu nome? Como é que eu me apresento para que o povo acredite? E no final a gente vai descobrir que Moisés ele não estava afim de ir, né? E Maria, diante das palavras que foram trazidas para ela, ela atende de prontidão, logo de primeira. E ela vai se dedicar a vida, os próximos anos de vida dela, a cuidar dessa pessoa, desse ser que vai vir ao mundo por meio do ventre dela. Então ela também foi bem-aventurada, não necessariamente porque ela gerou Jesus Cristo, mas porque, assim como todos aqueles que são salvos por Jesus Cristo, ela ouviu a palavra de Deus. Por isso que Jesus está falando aqui antes, mas é bem-aventurado quem ouve a palavra de Deus e guarda. Que é isso que importa realmente para nós. Outra coisa que a gente aprende com essa leitura é que os privilégios espirituais eles não dependem de laços familiares. Não vão depender de laços familiares. Embora Maria ela tenha sido grandemente honrada por Deus, como a gente está falando aqui, Jesus mostra que o relacionamento com Deus é baseado na fé e obediência e não em parentescos, né? É aquilo que a gente sempre fala. Nós temos filhos, né? As pessoas que casam e têm filhos, eu não tenho ainda, mas as pessoas casam e têm filhos, e a Bíblia vai dizer que os nossos filhos são abençoados, porque cremos em Jesus e porque estamos nele. Mas isso não quer dizer que eles se tornaram crentes só porque são nossos filhos. Não quer dizer que eles são salvos e regenerados só porque são filhos de crentes, não. Eu não sei quem foi que disse essa frase, mas uma vez eu ouvi falar que filho de crente não é neto de Deus. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Ele tem filhos. Então, graus de parentescos não concedem privilégios espirituais, proximidade. Por exemplo, os discípulos mesmo. Óbvio que eles foram muito nobres caminhando com Jesus. E depois, quando Jesus ressuscita e volta aos céus, eles foram muito nobres na missão que eles receberam, né? Mas não quer dizer que nós somos menos benditos do que eles. Não quer dizer que nós somos menos privilegiados do que eles. Claro que eles receberam mais poder. Eles viram coisas que nós ao longo da nossa vida não vimos ou não somos capazes de ver. Realizaram uma obra que às vezes a gente vai passar uma vida inteira sem fazer algo que seja sequer próximo, quanto mais parecido. Mas não são pessoas mais privilegiadas do que nós. Foram salvos por Jesus Cristo da mesma forma como nós estamos sendo salvos também. Precisaram dele da mesma forma. Precisaram de Cristo do mesmo jeito. Precisaram do mesmo Espírito Santo que desceu lá em Jerusalém naquele dia, no dia de Pentecostes, como qualquer crente precisa. E esses são os verdadeiros privilégios espirituais que a gente pode ter. A salvação em Cristo, a vida eterna com Ele, a presença do próprio Deus em Espírito habitando em nós e juntamente conosco. E todos recebem. Os apóstolos, os crentes depois deles, os crentes que viveram ao longo dos últimos séculos, nós aqui presentes, os crentes futuros até Jesus voltar, da mesma forma. Da mesma forma. Então, uma coisa aqui que ficou meio um pouco impressa é isso. Que privilégios espirituais não dependem de laços familiares. Quer ver um exemplo? Nas linhagens dos reis que Israel tinha. Era muito comum pensar que o rei, quando ele era temente a Deus, quando ele era bom, que o filho que viesse poderia também ser bom. Um rei temente, da mesma forma, a gente vai ver que não. Às vezes vinha um rei bom que fazia o bem no meio de Israel e preservava-se puro durante muito tempo, mesmo com as suas falhas e quedas. E o filho tinha tudo para vir igual.
para vir exatamente igual, e não veio. Tinha tudo para vir da mesma forma como o Pai, e foi totalmente contrário. Mas era aparente, não podia carregar sobre si a mesma bênção, a mesma beatitude. Não, não necessariamente, porque era aparente. Outra coisa que a gente aprende aqui no texto é que ouvir não basta. A gente vai ouvir isso o tempo todo ao longo da Escritura. Um dos textos mais famosos que a gente encontra está no livro de Tiago, que a gente não deve ser somente ouvinte, mas sim praticante da palavra, porque somos comparados a um homem que se olha no espelho e quando se vira, logo esqueceu de como era a própria imagem, se nós apenas ouvimos e não praticamos. Em outros momentos vai ser repetida a mesma coisa. Então, a importância aqui de guardar, que é o que a gente leu, a expressão guardar, não é somente ouvir. Ouvir a palavra de Deus somente não salva. Ir à igreja aos domingos, aos sábados, às segundas, seja lá qual for a ocasião que a gente vai, só para ouvir o sermão não salva ninguém. Não torna aquela pessoa salva. Tem muita gente que infelizmente se ilude mesmo, achando que só porque faz parte de uma determinada denominação que ela está salva. E a gente às vezes pensa, não, esse tempo já passou. Não, tem gente que realmente pensa assim, eu vou à igreja. E pensa que isso é cristianismo, e pensa que isso é vida de fé com Deus, e pensa que isso é salvação, e não é. Você apenas ouvir um sermão e estar ali presente enquanto ele está sendo pregado e reconhecer, não salva ninguém. Não salva absolutamente ninguém. Olha o exemplo de Judas. Caminhou, foi com o maior de todos os pregadores durante 3 anos, e possivelmente ele estava presente nessa ocasião aqui, em que Jesus fez esse discurso todo em que a gente lê: um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Se Satanás expulsa Satanás, como é que vai subsistir o seu reino? Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus a vocês. Talvez ele estava presente nessa ocasião também, porque os dois estavam sempre com Jesus. E do que adiantou ele passar esses 3 anos andando com Jesus, sendo que ele só ouviu? Porque no final ele traiu o próprio Jesus Cristo, entregou ele para ser morto, e ainda foi se matar depois quando sentiu remorso. Ele não se arrependeu, ele ficou com remorso. Ouviu, e não foi pouco, ouviu muito. Ouviu o Sermão da Montanha, porque quando a gente vai lá em Mateus capítulo 5, a gente vê dizendo que Jesus se virou para os seus discípulos e falou com eles. Ou seja, Judas nessa ocasião talvez já estava presente, já tinha sido selecionado por Jesus. Ouviu, e muito, não foi pouco, e com qualidade, porque foi o melhor que ele poderia ter escutado. Salvou? Não salvou. Não salvou. Porque a palavra de Deus é ineficaz? Não. É porque ele não quis ouvir. Ele ouviu só com os ouvidos carnais, mas ele não quis guardar. Ele não quis preservar. E tantos outros exemplos que a gente vai encontrar. A própria nação de Israel, quantas vezes Deus falava que eles deveriam observar os seus mandamentos, os seus estatutos, que ele os abençoaria, e que ao passo em que se eles não fizessem isso, Deus traria sobre eles a maldição, a pestilência, a espada, a morte. E assim acontecia. Não era porque era a nação que era a, entre aspas, na época, escolhida de Deus, que tinha a Arca da Aliança, que tinha o tabernáculo, que tinha o templo, que tinha as promessas, que tinha a aliança. Não. Não era porque tinha essas coisas que estavam salvos. Se não se aprumassem, se não se colocassem no caminho correto, conforme Deus instruía que eles estivessem, padecia mesmo. E foram muitos para o inferno mesmo, estão lá até hoje. Porque ouvir somente não basta. Receber alguma coisa espiritual simplesmente não basta para a salvação. É necessário, como Jesus fala em João capítulo 3, nascer de novo. Porque só quem nasce de novo é que pode fazer isso, guardar a palavra de Deus. Só quem nasce de novo. Quem não nasce de novo, infelizmente, não, ele ouve só. E até tenta, pode até tentar guardar, por força, não pelo Espírito. Mas no final das contas a gente sabe que não vai muito adiante. Então ouvir a palavra de Deus não é só o bastante. É necessário guardar. A tua palavra escondi, ou seja, guardei, observei, zelei por ela, guardada no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. É o que está no Salmo 119. Eu recomendo muito a leitura, porque ali a gente vai ver no Salmo 119, sempre sendo desenvolvido, um grande louvor, digamos assim, à palavra de Deus. Ah, mas louvar a palavra de Deus não seria idolatria? Não, porque a gente sabe que essa palavra não é somente palavras. A gente sabe que ela é o próprio Deus. É a palavra que gerou tudo que a gente conhece, a gente percebe e vê. É o próprio Jesus Cristo. E também a gente pode observar
a bem-aventurança aqui que Jesus está falando é justamente nisso. Consiste em dar ouvidos quando Deus ele fala diretamente conosco. Maria se tornou exemplo dessa bem-aventurança, como a gente está falando. Ela foi bem-aventurada, mas porque ela ouviu, porque ela guardou, porque ela preservou, porque ela seguiu até o final da mesma forma. E é alguém que foi salvo. É alguém que foi salvo. Não é alguém como é dito no romanismo, que é a precursora, que da mesma forma como Jesus é o caminho para Deus, ela é o caminho para Cristo. Não, 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 não. Ela é apresentada nas Escrituras, como a gente acompanha aqui, do início até o final dos Evangelhos, apenas como alguém que é uma pessoa comum como qualquer outra. Só teve a graça de gerar o Filho de Deus. E por que eu digo só teve a graça de gerar o Filho de Deus? Porque Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa. Da mesma forma como ele escolheu Maria, ele poderia ter escolhido Isabel, que foi a mãe de João Batista. Isabel era tão temente a Deus quanto ela, era tão serva de Deus quanto ela, era tão piedosa quanto ela. E Deus escolheu Maria. Por quê? Porque Deus escolhe quem ele quer. Dentre os hebreus, lá, escravizados no Egito, Deus escolheu Moisés, que estava morando em Midian. Ele poderia ter escolhido quem ele quisesse para libertar aquele povo. Dentre os próprios hebreus, ele poderia ter levantado Arão sozinho sem Moisés. Ele escolheu o profeta Elias durante o tempo dos reis, lá no tempo do rei Acabe. Ele poderia ter escolhido qualquer um dos 7.000 que ele falou, que o próprio Deus falou que não se dobraram diante do joelho de Baal, diante de Baal em joelhos. Poderia ter escolhido qualquer pessoa. Eliseu poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Então, o fato de Maria ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo não a torna necessariamente especial ao ponto dela ser reverenciada e adorada como se fosse tal. Ou como se ela fosse até maior do que Jesus, porque infelizmente eu vejo isso acontecer. Ela receber mais reverência do que o próprio Cristo. Ela está na mesma condição que nós, de seres humanos, gerados a partir desde uma grande linhagem desenvolvida de Adão e Eva até chegar onde nós estamos hoje em dia. E que também precisou da graça desse mesmo homem que ela gerou. Desse mesmo homem que ela gerou. Obviamente foi um privilégio, foi uma dádiva, nós reconhecemos isso muito bem, mas a bem-aventurança está em ouvir. Ouvir o que Deus fala e ouvir Jesus Cristo, porque o próprio Deus, Deus o Pai, é quem vai ordenar. Lá na transfiguração, quando Jesus ele se transfigura diante dos discípulos, que ele levou com ele para cima, lá no monte, e ele mesmo vai dizer, a voz que eles ouviram, e que inclusive Pedro, em uma das epístolas dele, porque Pedro é que estava presente nessa ocasião, ele vai dizer, a voz que nós ouvimos no monte, ele vai dizer, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, ou a ele escutai, a ele vocês devem ouvir. E Jesus falou isso no meio de duas figuras que eram importantíssimas para os judeus, que eram Elias e Moisés. Ou seja, aqueles caras ali é que eram os, vamos dizer assim, os grandes precursores da lei e do ministério dos profetas. O que eles disseram no tempo deles é que virou lei no meio de Israel. E ainda assim, no meio desses dois, Deus o Pai está falando, vocês devem ouvir ao meu filho. Ele é quem vocês devem escutar. Então é importante que a gente escute, no sentido não somente de ouvir com os ouvidos, é de guardar, é de zelar. É igual com leis de trânsito, leis civis, leis criminais. A gente não só ouve, a gente presta atenção e a gente busca observar, porque a gente sabe. Se a gente não observar, vai ter problema. Se a gente não observar e cometer um crime, a gente pode ir preso. A gente pode pagar uma multa alta. A gente pode ser retalhado por alguma pessoa. Pode acontecer. Em alguns países que têm penas mais duras, a pessoa pode ser condenada à morte. Então ela não somente lê e escuta, ela guarda aquilo. Porque ela sabe que se ela descumprir com aquilo, ela vai padecer de um castigo muito grande. Então a gente tem que ouvir a palavra de Deus por causa do medo do castigo? Arrisco a dizer que sim. Gente, é o que a gente estava comentando aqui ontem. A ira humana já é desastrosa. A ira humana ela já causa assim, coisas em proporções inimagináveis. Dá pra gente acompanhar ao longo da história. As guerras, os morticínios, as doenças, as tramas, as bombas que foram sendo criadas ao longo do tempo, que a gente até tem na história, de duas cidades japonesas que foram atingidas no período da Segunda Guerra, o quanto aquilo matou gente. A ira humana já é desastrosa. A dos demônios é pior ainda. Agora tente imaginar
a ira de um Deus que é infinitamente maior do que essas duas classes, de humanos e de demônios. E você quer dizer que você não tem que ter medo disso? Pelo amor de Deus, gente. A gente tem medo das nossas leis. Eu tenho medo de pegar um carro. Eu não sou habilitado ainda hoje, mas eu tenho medo de pegar um carro e ser pego pela polícia. Mesmo se eu souber dirigir. Por quê? Porque eu vou ter uma penalização grave. Eu vou responder de maneira grave por isso. Então, se dessas coisas pequenas a gente tem medo, por que a gente não pode ter medo de Deus? O do que Ele pode fazer? Tem que ter medo sim, até porque o próprio Cristo ordena aqui, ó. Está escrito lá em Mateus capítulo 10, não tenham medo, o próprio Jesus falando, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Eu vou dizer a quem vocês devem ter medo. Temam a Deus que pode fazer padecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Jesus ensina a ter medo de Deus, porque Ele pode fazer isso. Então ouvir e guardar a palavra de Deus, por medo? Sim, tenha medo de quebrar essa palavra, porque o juízo é duríssimo, é pesadíssimo. Mas mais do que medo, porque é o que a gente aprende lá na Epístola de João, quando diz que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. Mais do que o medo, é o amor. Eu obedeço a Deus porque eu amo. Por quê que eu obedeço a Deus por amor? Porque amando uma pessoa, você sempre vai procurar se empenhar em fazer alguma coisa para agradar aquela pessoa. As pessoas que amam, elas estão sempre se empenhando a se tornarem agradáveis para aquela pessoa a quem elas amam. Da mesma forma, se Deus, obrigado, meu filho. Se Deus é uma pessoa que eu amo, então eu vou querer fazer tudo para agradá-lo, para vê-lo contente, para vê-lo feliz, para vê-lo satisfeito. É isso que deve ser a base da nossa obediência e observância à palavra de Deus. Não é somente o medo, pura e simplesmente. Tem que temer. A pessoa tem que ter medo de fazer uma besteira, porque as consequências vêm, são duríssimas às vezes. Mas mais do que isso, eu não vou fazer tal coisa por quê? Porque eu temo a Deus e eu amo. Ele é objeto do amor que eu tenho no coração e eu não quero de nenhuma hipótese desagradar essa pessoa que para mim é tão maravilhosa. Se nós conseguimos entender isso muito bem quando a gente ama uma pessoa comum, muito mais a gente vai entender quando a gente ama a Deus, que é totalmente amável. Que é totalmente amável. Então é nisso que deve se basear a nossa obediência a Deus. Em amor. Aquilo que é dito na Epístola de João. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O que isso significa? Dizer que Deus nos amou primeiro. Que quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos transgressores, quando não estávamos nem aí para Deus, fazíamos de tudo o que o diabo gosta, Deus amou a gente nessa condição. Ele não esperou que a gente melhorasse, ficasse bom, até porque Ele sabia que isso nunca ia acontecer se não fosse a graça dele em nosso favor. E foi nesse momento que Ele nos amou. Então como não amar alguém assim de volta? Né? E é nisso que vai se basear a nossa obediência a Deus, a nossa servidão, que no final resultará na nossa salvação. E naquele grande dia nós ouvimos: bem-vindos, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. É isso que vai fazer a diferença. Ao passo de que os que somente ouvem e não estão nem aí para isso, o que eles vão ouvir de Cristo é o que Ele mesmo fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E isso a pessoa realmente tem que temer. Ela tem que ter medo disso aí, porque isso não é brincadeira não. Já não basta estar debaixo da ira de Deus eternamente. E pior, ainda habitando com o diabo e os próprios anjos dele. Aí é dureza mesmo. Aí é dureza mesmo. Queridos, vamos orar nesse momento em agradecimento por essa palavra, em agradecimento a Deus, porque na sua misericórdia Ele nos deu graça para termos acesso à palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui, domingo de manhã, em uma pregação. Há muitos outros irmãos em Cristo que estão da mesma forma. Estão ouvindo os sermões que estão sendo pregados, estão louvando a Deus. Infelizmente tem irmãos nossos ao redor do mundo que não podem ter essa mesma liberdade que a gente tem aqui, que nesse momento estão tendo que fazer as escuras para não serem pegos e não serem duramente retalhados e mortos, ou com muitas restrições que nós não temos. Então vamos agradecer a Deus por causa disso, porque ouvimos a palavra de Deus, estamos sendo orientados e guiados aqui a guardarmos essa palavra, por essa liberdade que nós temos em Jesus Cristo, amém? Grandioso Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor
pela sua graça e a sua misericórdia de ter nos dado a oportunidade de levantarmos mais uma vez dos nossos leitos, das nossas camas. É como nós sempre dizemos, a primeira pessoa que está ao lado da nossa cama quando nós despertamos é o Senhor. Compreendemos que é a sua misericórdia e graça que nos dá vida, saúde e vigor em abundância. Agradecemos ao Senhor, porque como diz na sua palavra, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e novas são a cada manhã. Agradecemos ao Senhor porque ouvimos das suas palavras aqui mais uma vez, ouvimos do que seu Filho Jesus tem a nos dizer sempre, e pedimos que, assim como diz aquela canção, guia-me sempre, ó meu Senhor, guia meus passos, Salvador, que o Senhor guia os nossos passos, que o Senhor nos conduz em bom caminho, em caminho piedoso, em caminho santo, em caminho amoroso, em caminho de virtude, em caminho de graça, caminho de paz e principalmente de observância à sua palavra. Porque nós entendemos que isso só é possível se o Senhor realizar através de nós e em nós. Nós entendemos aquilo que o seu Filho Jesus fala: sem mim nada vocês podem fazer. De fato, sem Jesus Cristo, sem seu Filho, nós nada podemos fazer. Nós não podemos ser santos sem seu Filho, nós não podemos ser amorosos, ser justos, pacientes. Então pedimos ao Senhor que nos dê graça para estarmos nele, porque Ele quem vai dizer: estejam em mim e eu estarei em vós e vocês darão muito fruto, que é o fruto que o Senhor mesmo deseja colher, que o Senhor mesmo deseja receber em nós, que somos esses ramos plantados em Jesus Cristo. Agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, agradecemos ao Senhor por todos os irmãos da sua amada igreja, a igreja invisível ao redor do mundo, que agora também louvam, que agora também cantam, que agora também ouvem a sua palavra, que agora também celebram culto ao Senhor. Agradecemos ao Senhor porque congregou ao redor de todo mundo uma grande família, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória. O Senhor os fez para esse fim. É o que nós pedimos. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, o Senhor nos livre dos perigos que nós não vemos e não conseguimos evitar. Pedimos que o Senhor nos dê as suas bênçãos, não em nosso próprio nome, não em nosso próprio caráter, mas no caráter do seu Filho Jesus Cristo, porque através dele que vem todas as bênçãos do Deus vivo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, seja com toda a igreja do Senhor Jesus sobre toda a face da terra. E nós dizemos: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. O nosso culto está encerrado para a glória de Deus. Amém?